A gente não tem que ficar esperando um nódulo crescer para saber se ele é câncer ou não. Se foi diagnosticado um nódulo suspeito no pulmão, um nódulo especulado, um nódulo que capta contraste, um nódulo suspeito para metástase, a gente não precisa ficar esperando ele crescer para investigar. Como é que é investigado um nódulo suspeito no pulmão? Primeiro, o paciente vai fazer a tomografia. Tem um nódulo suspeito na tomografia com contraste, o paciente vai ou seguir para um PET scan ou vai fazer uma biópsia. E hoje mesmo, uma paciente minha fez uma biópsia de um nódulo pulmonar, tá? Ela fez essa biópsia com sedação. É um local delicado para biópsia, mas graças a Deus deu tudo certo. Essa biópsia, como é que é feita? Uma biópsia percutânea, por agulha, com anestesia local com sedação, no caso dessa minha paciente, não requer a internação dessa paciente em centro cirúrgico, né? Ela vai ficar algumas horas no hospital, mas não é uma cirurgia aberta, não é nada complicado, é um procedimento minimamente invasivo. Doutora Vivian, como saber se um nódulo que apareceu no pulmão é câncer primário ou metástase do câncer de mama ou de outro órgão? Já que meu médico, cirurgião torácico oncologista, disse que é maligno, mas preciso esperar que ele cresça. Já tive câncer de intestino no sigmoide e na tireoide, e há 6 meses descobri na mama e no ovário. Então, gente, a gente não tem que ficar esperando um nódulo crescer para saber se ele é câncer ou não. Primeira coisa que não faz sentido. Se foi diagnosticado um nódulo suspeito no pulmão, tá? A menos que esse nódulo que você fala que não seja suspeito. Mas se for um nódulo especulado, um nódulo que capta contraste, um nódulo suspeito para metástase, a gente não precisa ficar esperando ele crescer para investigar. Como é que é investigado um nódulo suspeito no pulmão? Primeiro, o paciente vai fazer a tomografia. Tem um nódulo suspeito na tomografia com contraste, o paciente vai ou seguir para um PET scan ou vai fazer uma biópsia. Se é um nódulo suspeito para câncer, a gente não vai ficar esperando. E hoje mesmo, uma paciente minha fez uma biópsia de um nódulo pulmonar, tá? Ela fez essa biópsia com sedação. É um local delicado para biópsia, mas graças a Deus deu tudo certo. Essa biópsia, como é que é feita? Uma biópsia percutânea, por agulha, com anestesia local com sedação, no caso dessa minha paciente, não requer a internação dessa paciente em centro cirúrgico, né? Ela vai ficar algumas horas no hospital, mas não é uma cirurgia aberta, não é nada complicado, é um procedimento minimamente invasivo, é um procedimento seguro. Aí vai tirar um pedacinho lá do nódulo pulmonar, né? Eu pedi também com um patologista em sala, porque aí o radiologista intervencionista, a hora que colher o material, já pede para o patologista analisar se naquele material tem ali o tumor que a gente precisa ver. Esse material vai ser avaliado pelo patologista e aí com o exame chamado de imunistoquímica, a gente vai entender se é um tumor primário de pulmão ou se é uma metástase. Então precisa fazer uma análise imunistoquímica para saber essa definição para que desta forma, né, nós consigamos instituir e planejar o melhor tratamento oncológico. Vou pedir que vocês que estão entendendo aqui deixem like, a gente tem 54 pessoas ao vivo e só 46 likes, então vou pedir aqui likes, é importante que vocês deixem likes, vou pedir que vocês compartilhem essa live, e vou pedir também que vocês participem do clube dos membros do canal. Também é importante. Outra pergunta sobre nódulo pulmonar. Doutora, nódulo residual no pulmão deve ser motivo de preocupação? Não. Se for um nódulo residual,
um nódulo calcificado? Não. Ele precisa ser acompanhado, de repente, por um tempo? Sim. Mas se é um nódulo residual, que não tem característica de malignidade, se é um nódulo calcificado, né? Não necessariamente você tem que ter preocupação com relação a isso, né? Hoje estou só comemorando. Sou paciente paliativa e não irei mais fazer quimioterapia, pois a mesma atingiu o objetivo de controle. Agora será uma injeção e um remédio. Alessandra, eu fico muito feliz com a notícia e mais feliz ainda por você deixar o seu depoimento aqui no canal. E vou pedir que todos mandem energias muito positivas para a Alessandra, para que essa comemoração, né, tenha muita energia, muita luz, muita saúde, assim como todos os pacientes paliativos que fazem tratamentos e que tem esse motivo para comemorar. E a Alessandra é um exemplo para a gente aqui, que é possível entrar em remissão mesmo fazendo um tratamento paliativo, né? Que é possível viver por muito tempo fazendo um tratamento paliativo, que é possível ter qualidade de vida fazendo um tratamento paliativo, e que quando o oncologista falar para você e você precisa fazer um tratamento paliativo, você não deve ficar assustado, achando que você está em fase terminal de vida, mas você deve entender que o objetivo desse tratamento não é a cura, mas o controle da doença, mas você também, assim como a Alessandra, pode ser que você esteja comemorando aqui no canal daqui um tempo, né, sobre estar em remissão e sobre não fazer mais quimioterapia e sobre ir para um tratamento mais tranquilo. Então, eu desejo tudo de melhor para você, Alessandra, e agradeço que você participa do canal. Te convido também a participar do Clube dos Canais, onde a gente vai poder ficar mais pertinho, tá? Mas é muito bom ter essas notícias aqui no canal. Eu fico muito feliz, muito feliz. Doutora, na quimioterapia o cabelo cai mesmo? Tem como evitar a queda? Então, gente, não são todos os tipos de quimioterapia que vão fazer cair o cabelo. Quando a gente fala de quimioterapia de câncer de mama, a maior parte das quimioterapias de câncer de mama vão fazer cair o cabelo. A quimio branca, que são os taxanos, cai o cabelo. A quimio vermelha, que é a doxorubicina, cai o cabelo. A doxorubicina lipossomal peglada, não. Mas a doxorubicina normal cai. Agora, quando eu falo de câncer de intestino, por exemplo, quimioterapia com Folfox, não necessariamente vai cair o cabelo. Então, você precisa sempre perguntar para o seu oncologista se aquele tipo de quimioterapia que ele está te prescrevendo cai ou não o cabelo, ou se cai, se a queda é completa ou parcial. Existe hoje uma touca chamada touca hipotérmica, que os pacientes podem utilizar durante e depois da quimioterapia, uma touca gelada, que começa 1 hora antes da químio, durante a químio e 1 hora depois da químio, que pode preservar de 50% a 70% do cabelo, dependendo do tipo de protocolo de tratamento de quimioterapia que a pessoa está fazendo, né? Então, se for uma quimioterapia, por exemplo, de câncer de mama com taxano, quimioterapia branca, é muito eficaz, né? Preserva até 70% do cabelo. Já se eu uso essa touca hipotérmica, essa touca gelada, com a quimioterapia vermelha, a eficácia é um pouco menor, mas também já tive pacientes que utilizaram e tiveram aí bons resultados. Então, existe hoje, né, essa possibilidade. Uma outra pergunta é: oi, doutora Vivian, salvei a live, excelente. Câncer de mama triplo negativo, estágio 2. Recidiva na mesma mama. Qual o tratamento indicado? Primeira coisa, recidiva na mesma mama. Tem que biopsiar, né? Já biopsiou, provavelmente viu que é triplo negativo. Precisa fazer estadiamento, precisa saber, essa recidiva é só local na mama ou tem algum sinal de metástase à distância? Se for uma recidiva local na mesma mama, a conduta inicial é a mastectomia, é a cirurgia. E depois da cirurgia, né, será necessário complementar o tratamento com quimioterapia.
Doutora, por que o câncer de mama triplo negativo é difícil a cura? O câncer de mama triplo negativo é hoje um dos tipos de cânceres de mama mais agressivos. Ele não tem ainda muitos alvos moleculares descobertos pela medicina. Assim como, por exemplo, nós temos nos tumores com receptores hormonais positivos, é para a gente um alvo, nós temos medicamentos nessa questão. Tumores HER2 positivos, nós temos os bloqueadores do HER2. Naquelas pacientes que o tumor é triplo negativo, eu tenho menos possibilidades de tratamento, é um tumor ainda que a ciência está evoluindo muito, né? E para onde a ciência está indo na investigação dos melhores tratamentos para o câncer de mama triplo negativo? Na imunoterapia e hoje principalmente utilizada, né, na neoadjuvância antes da cirurgia e tem um efeito muito positivo, e na imunoterapia associada aos ADCs, né? No Congresso de Chicago desse ano, no Congresso americano, ASCO 2025, houve uma apresentação de um estudo chamado ASCENT-4, que mostrou a associação de um ADC, que é um anticorpo droga conjugado, chamado sacituzumab govitecan, com a imunoterapia, né, um medicamento chamado de pembrolizumab, para pacientes que tinham o PDL1 positivo, e a gente sabe que essa é uma combinação muito promissora, resultados muito bons. Então, a evolução da medicina para o triplo negativo já está ocorrendo, mas nós precisamos de tratamentos ainda melhores. A gente utiliza também terapia-alvo para pacientes que têm a mutação do BRCA1 ou BRCA2, com medicamento chamado olaparib, ou com o talazoparib, que é outro medicamento disponível já no Brasil também. Também podemos fazer a pesquisa de molecular para saber se a paciente é portadora de outras mutações alvo, mas é um dos tumores mais agressivos, mas nós temos sim formas de tratar e precisamos tratar também de forma personalizada e associando já desde as primeiras linhas de tratamento, se for possível, os ADCs e a imunoterapia, se a paciente tiver o PDL1 positivo, tá? Seguindo aqui. Doutora, qual o melhor tratamento para paciente com câncer de mama triplo negativo com 85 anos? A pergunta capciosa, né? A pergunta difícil, porque uma paciente com 85 anos, eu preciso fazer uma avaliação geriátrica desse paciente, eu preciso saber qual é a performance da paciente, quais as comorbidades, se a paciente tem doenças associadas, se a paciente tem algum problema cardíaco, algum problema renal, algum problema no fígado, e se ela vai tolerar o tipo de tratamento que eu preciso dar para ela. Mas, em geral, pacientes idosas, eu tendo a fazer monoquimioterapia, né? Não a quimioterapia combinada, mas pacientes mais idosos, após a avaliação geriátrica, eu costumo fazer a terapia, um tipo só de quimioterapia, e não uma combinação de mais de um agente, porque aí eu consigo tratar o câncer de mama triplo negativo com qualidade de vida, né, e com menor toxicidade. Então, essas eram as perguntas que nós tínhamos aqui na nossa parte 1 da live. Pedir que vocês que não estão inscritos no canal se inscrevam no canal. Pedir que vocês compartilhem esse conteúdo, se inscrevam também no Clube dos Canais. E lembrando, eu sou oncologista, especializada em cancerologia clínica, sou especialista no tratamento do câncer de mama, e para mais informações sobre os meus atendimentos, acesse o meu site, que é o www.doutoraviviankowski.com.br.